Oi gente, eu tô aqui no vídeo de hoje pra falar sobre os meus destaques de 2022, tanto os destaques positivos quanto os negativos. Inicialmente eu queria gravar vídeos separados com o top melhores e o top piores, mas janeiro tem sido um mês caótico, porque esse é um mês que eu entrego minha monografia, então eu não tenho tido nem tempo, nem cabeça, nem emocional pra gravar muito pro YouTube, por isso eu decidi fazer um vídeo só pra facilitar minha vida. Hoje eu tô aqui também gravando nesse lugar diferente, porque verão, né, está insuportavelmente quente, então tô tendo que gravar com ar-condicionado, ignorem o barulho, por isso tô gravando aqui na minha outra estante, que é um pouco mais longe. Na minha outra estante acho que ela tá meio ilusória, né? Porque deve mal tá dando pra ver. Por causa disso, eu vou tentar não falar tão aprofundadamente de cada livro, pra esse vídeo não ficar extremamente gigante. E eu vou falar primeiro dos 10 piores e depois dos 10 melhores, porque eu sou do time de pessoas que preferem deixar o melhor pro final. Antes de mostrar os vídeos, não deixem de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e de dar like nesse vídeo. Caso você queira apoiar o canal de outras formas, o meu link da Amazon tá sempre nas descrições dos vídeos, e também o link do Instagram do canal, por lá eu sempre aviso quando sai vídeo novo. Agora vamos ao que interessa, eu vou começar pelo meu top 10 piores livros de 2022, e eu vou fazer uma contagem decrescente, então eu vou começar pelo 10º, no caso o menos pior, até o primeiro que vai ser o mais horroroso de todos. E em 10º lugar é um que eu fiquei meio triste de botar nessa lista, porque eu queria muito gostar, porque a internet me faz acreditar que esse livro vai ser incrível e tem um chip maravilhoso, mas aí o material de verdade, assim, eu tive vários problemas com ele, que é Estilhaça-me, da Tahera Mafi. Eu sinto que esse livro eu teria gostado muito se eu tivesse lido na época que ele teve todo o hype aí, que foi lá pra 2014, eu acho, naquela época mais de Hunger Games e Divergente. Eu não gostei muito dos personagens e eu definitivamente fui ler essa história pelo romance. Então problemas como a construção do mundo, que achei pobre, achei mal desenvolvido, nem me importou tanto assim. Mas os personagens em si tiveram umas questões que eu não gostei tanto assim. O Adam, primeiramente, é insuportável. Eu sei que isso não é um grande problema nos livros futuros. A Juliet também é meio chatinha, não fui muito fã. O melhor personagem é o Warner. Esse livro aí vai ter o famoso Enemies to Lovers, porque o Warner e a Juliette vão estar em uma posição de inimigos inicialmente. E esse é o casal que a internet ama e é o casal que me fez querer ler esse livro. Só que eu achei o Warner um pouquinho obcecado demais com ela pro meu gosto. Os Enemies to Lovers que eu gosto, eles têm que vir de um lugar de inimizade mesmo, sabe? Eu acho que não foi bem assim que eu gostaria que tivesse sido a construção. Logo de cara, quando ele vê a Juliet, ele já tá super achando ela uma gata gostosa e sensual. Por outro lado, a Juliet realmente odeia ele. Isso eu gostei. É isso, distopia em 2022 não caiu muito bem. E por mais que eu tenha interesse aí nesse chip, eu não acho que eu vou ter coragem de continuar com essa série. Em 9º lugar, ficou Maybe Not, que na verdade é uma novela de Talvez Um Dia. Esse ano eu reli Talvez Um Dia. Aí pela primeira vez eu decidi ler junto o que a Colleen Hoover lançou além nessa série, porque o Maybe Not seria o 1.5 e a gente vai ter um Maybe Now. Mas o Maybe Now é um livro mesmo, enquanto o Maybe Not é uma novela sobre o Warren e a Bridget. Eu gostei muito do Warren no primeiro livro. Nesse livro eu achei ele um tanto quanto insuportável. A Bridget também não é uma personagem assim um tanto quanto agradável. Então eu achei esse livro só chato. Eu nunca liguei pra esse casal, então eu realmente não tinha tanto interesse de ler. Eu li mais assim realmente porque eu tava ali lendo a série e não queria pular de uma vez só. Se você gosta de Talvez Um Dia, esse livro é completamente passável. Eu só acho que vale a pena ler se você gosta muito do Warren e da Bridget. Talvez nem assim. Em 8º lugar, For Better or Worse, que é um lançamento de 2022. Esse é um romance que envolve comida. A gente vai ter 2 apresentadores de um programa de culinária. A personagem principal, ela é uma chefe de cozinha, enquanto o cara, ele é dono de restaurantes. E eles apresentam esse programa juntos, é tipo um Masterchef da vida. Só que eles se odeiam, eles têm muita animosidade no programa. A premissa parecia ótima pra mim, tem vários elementos que eu gosto, que é esse hate to love. Também qualquer livro com comida gosto muito, mas eu achei que esse livro foi bem meh. Esse ano, aliás, eu não tive tanta dificuldade de fazer meu top 10 piores, porque eu li 11 livros 2 estrelas.
Ano passado eu lembro que eu tive que acabar botando uns 3 estrelas na lista também, porque não tinha suficiente. Só que o que acontece muito comigo em 2 estrelas é que, na maioria das vezes, são os livros que eu sou bem indiferente. Livros que eu realmente odeio, eu dou 1 estrela. 2 estrelas é aquele tipo, não tem nada que me agradou, eu fiquei entediada na maior parte do tempo. Não necessariamente tem coisas horrorosas, mas não foi bom. Ou, por exemplo, o caso de Estilhaça-me, que teve até elementos que eu gostei, mas tiveram muitas coisas que eu não gostei. Então aí meio que se balanceou e ficou com 2 estrelas. O caso de For Better or Worse foi só, tipo, muito entediante. Eu achei os personagens sem graça, eu achei a trama sem graça, o casal sem graça, então foi meio isso. Foi o meh, literalmente. E aí, em 7º lugar, foi mais um conto que eu li no Halloween, que foi Night of the Mannequins, que é do mesmo autor de Temporada de Caça. Esse aqui foi um caso mais específico, porque eu tava gostando do conto, mas eu não gostei nem um pouco do final. Eu acho que eu inventei um final na minha cabeça que eu gostaria muito mais que esse final tivesse acontecido do que o final que realmente aconteceu. Então sim, nesse caso, estou sendo egocêntrica e falando que o final que eu inventei na minha cabeça foi melhor que o final de fato do livro, mas por causa disso eu acabei dando 2 estrelas. Se o final fosse como eu esperava, eu acho que eu teria dado 3, porque foi uma leitura divertida, mas a 2 estrelas acabou sendo mais pelo final mesmo, que eu não vou falar porque spoiler. Mas esse é um conto de terror que basicamente vai contar sobre uns amigos que eles têm um manequim que eles brincavam quando era criança, e aí um belo dia esse manequim começa a acontecer coisas estranhas com o manequim, né? É um livro de terror. E é isso, vocês precisam saber. Em 6º lugar, é um que eu botei aqui com um pouco de pesar, porque ele tinha muitas coisas pra ser bom, só que acabou não sendo, que foi Weather Girl, da Rachel Solomon. Esse é o último lançamento da autora, tem um outro livro dela que é o sei lá o que, vou botar a capa, que já saiu em português esse. Mas Weather Girl a gente vai ser basicamente o plot daquele filme da Netflix, O Plano Imperfeito, porque a gente vai ter essas 2 pessoas que têm chefes que azucrinam a vida deles, e eles estão tentando aí criar um plano amoroso para os chefes ficarem juntos e aí eles terem uma vida mais tranquila no trabalho. Que é basicamente o plot também de Operação Cupido. Nesse caso aqui, os 2 trabalham num negócio de jornal. A personagem principal, ela vai ser meteorologista, enquanto o cara, ele trabalha num negócio de esportes. A minha maior reclamação com esse livro é que eu tava gostando até o momento que eles ficaram juntos, porque eles ficaram juntos rápido demais. E pra quem não sabe, eu sou romanceira slow burner, então eu gosto quando os relacionamentos demoram pra acontecer. Nesse caso, eles viram amigos e eu tava gostando quando eles estavam amigos, mas aí eles começam a namorar antes de estarem apaixonados um pelo outro, sabe? Então eles vão em dates, eles começam a ficar. Essa coisa deles se apaixonarem acontecem junto do lado físico, quando eles já estão literalmente juntos. O que, se eu for parar pra pensar, é muito mais realista. Eu acho que a maioria dos casais acaba realmente ficando primeiro e depois se apaixonando. Mas assim, é um livro de romance. Eu não quero ler necessariamente coisas realistas, eu quero ler coisas românticas. Então eu fiquei um pouco decepcionada com esse também por causa disso. De novo, foi um caso que eu não achei horroroso. Eu acho que pode ter gente que vai gostar, mas realmente não foi pra mim. Por isso eu acabei dando 2 estrelas também. Agora, em 5º lugar, é um lançamento recente aqui no Brasil, que é O Pior Padrinho da Noiva, da Mia Souza. Esse aqui é mais um que o problema sou eu e não o livro, por um motivo muito específico. Nesse livro a gente vai acompanhar uma mulher que ela é uma organizadora de casamentos, e ela vai ser obrigada a trabalhar junto do irmão do ex-noivo dela, sendo que esse irmão do ex-noivo meio que foi responsável por eles terem rompido esse noivado. Esse livro tem umas coisas interessantes, porque a personagem principal, ela é de família brasileira americana, então tem várias referências ao Brasil que foram divertidas, apesar de ter tido uma que me incomodou muito, eu sempre falo dela, porque no livro eles dizem que o estrogonofe é comida de casamento. E até onde eu sei não é. E aí quando tem informações sobre o Brasil em livros de pessoas que não são brasileiras, eu fico muito incomodada. Porque assim, já que você vai falar sobre o Brasil, sobre uma cultura que você não conhece tanto assim, faz uma pesquisa melhor, sabe? E aí, por favor, se você já foi num casamento que serviu estrogonofe, me conta. Que aí eu vou tirar todas as minhas reclamações da minha Sousa. Mas a minha questão principal com esse livro, o que previamente eu não achei que seria um problema, senão eu não teria nem pego pra ler, foi justamente a questão do par romântico ser irmão do ex dela. Isso me incomoda muito. Eu sinto um nojinho, assim, pra mim não dá. Eu tenho irmãs, com certeza é por causa disso. Então imaginar qualquer ex dela comigo me dá nojo, me dá vontade de morrer e vomitar e morrer em cima do vômito, sabe?
Não dá. Péssimo, horroroso. Fora isso, não achei o livro ruim, mas eu não consegui passar dessa barreira de ele ser irmão do ex dela. Pra mim não dá. 100% questão pessoal, tá? Tá, minha irmã tá agora brigando comigo porque ela falou que eu sou um hipócrita porque eu gosto do triângulo amoroso de Vampire Diaries. E aí eu fiquei tentando explicar pra ela por que era diferente e eu não consegui explicar o porquê de ser diferente. Então apenas direi que tem alguns casos que é irmãos e ex-irmão que eu aceito e outros não. Qual é o critério? Eu não sei. É isso que eu tenho a dizer. Não tenho mais nada pra oferecer sobre isso porque eu não sei. O quarto livro é o Grey Goddesses, que é um livro de poesia da Nikita Gill. Ela tem um livro em português que se chama Contos de Fadas e Poemas Vorazes para Alimentar a Alma. Sim, esse nome dá um pouco de vergonha ler, não dá vontade de ler. Mas eu fiquei com vontade de ler esse outro ela, Grey Goddesses, porque são poemas sobre as deusas gregas. Eu gosto muito de mitologia grega. E eu um dia achei um poema da Nikita Gill online que eu gostei muito, que não era desse livro, aliás, descobri enquanto lia, mas eu achei muito chato. Realmente não gostei. Eu nem necessariamente tive um grande problema com a forma que a autora escreve poemas, mas ela não foi capaz de manter minha atenção nesse livro. Tanto que eu demorei muito pra ler. Eu comecei a ler ele em março e fui terminar em tipo novembro, porque eu fui lendo um conto de cada vez, extremamente espaçadamente, porque eu não tinha a menor vontade de ler esse livro, ponto. Dizendo isso, tiveram até tipo 1 ou 2 poemas que eu gostei de ler, mas no geral foi muito entediante. Chegamos então aí no top 3 piores livros do ano, as verdadeiras bombas. Eu acho que o top 3 foi de fato assim o que eu menos gostei mesmo, porque tiveram muitos que vocês viram que eu fui mais indiferente. O meu top 3 eu ativamente desgostei. É aquele livro que eu sinto até um prazer em falar mal, sabe? Desculpa aí você, se você gosta de um desses livros. No terceiro lugar ficou The Southern Book Club Guide to Slaying Vampires. Eu odeio falar esse título porque ele é gigantesco, igual os títulos das músicas da Lana Del Rey. Mas esse foi um livro que eu fui muito desapontada, porque muita gente gostou. Ele inclusive entrou pro top 10 do Geek Freak. Ele também é um que o Paulo Hatz gosta muito. Eu acho que não entrou pro top 10 dele desse ano, porque eu acho que ele não leu esse ano. Mas esse foi um livro que não funcionou pra mim. Esse vai ser um livro de terror com um lado mais cômico, sobre esse grupo de mulheres que tem um clube do livro e elas começam a suspeitar que um cara que se mudou pra vizinhança é um vampiro. E o livro se passa nos anos 90. Só que qual foi o meu problema maior? Eu fui esperando que esse aspecto do clube do livro e da amizade entre as mulheres fosse mais forte, quando na verdade o que aconteceu foi a nossa personagem principal suspeitando desse suposto vampiro, enquanto as outras mulheres do clube do livro não acreditavam nela. Então essa coisa da irmandade e caçadoras de mistérios que eu tava esperando, não teve. Eu acho que aí realmente foi mais um problema de marketing do livro, de sinopse. Tiveram até coisas que eu achei interessante, porque aqui a gente vai ter aquela coisa do terror como indicativo de crítica social para problemas que a gente tem no mundo já. O vampiro do livro também eu achei interessante, porque ele é muito diferente, ele é bem específico. Mas fora isso também, eu não achei o livro particularmente engraçado. E aí eu acho que o problema maior talvez seja a minha relação com a escrita do Grady Hendrix. Talvez não seja pra mim, que é uma pena, porque ele tem vários livros que a sinopse me interessa. Eu preciso ler mais algum pra saber, assim, como realmente eu me sinto sobre ele. E o aspecto de terror também, eu fiquei esperando um pouquinho mais, porque eu acho que como eu vi muitas pessoas falando, ai, não sei o que, esse livro é muito nojento, eu tive vontade de vomitar, tem muito gore. Eu fui, assim, sedenta pela nojeira, pela coisa bem explícita, e teve, não vou falar que não teve. Mas eu não sei, talvez o problema seja eu e eu esteja meio desensibilizada com gore. Eu acho que é muito mais difícil fazer gore em livro. Em filme, né, é muito mais simples, a gente tem toda a questão visual aí pra colaborar. Mas o gore desse livro, assim, também não achei nada demais. Tem 2 cenas em específico que são muito nojentas, de fato, mas fiquei ok, sabe? Não me deu nem aquela ânsiazinha que eu esperava que tivesse. E eu sei que nesse livro aqui eu tô sendo completamente do contra, porque eu acho que eu nunca vi nenhum outro ser humano na internet, nem na vida real, que não tenha gostado desse livro. E eu nem necessariamente achei o livro ruim, nem nada do tipo,
mas não funcionou nem um pouco pra mim, eu realmente não gostei. E aí eu acho que o fator da decepção tomou muito peso também na minha percepção do livro. Em segundo lugar, vai entrar aí uma não ficção, que é Indomável, da Glennon Doyle. Esse vai ser o livro sobre uma mulher que ela é ex-cristã e hoje em dia é lésbica e feminista. Eu fiquei com vontade de ler esse livro principalmente porque eu vi uma menina no TikTok lendo uma passagem que eu achei interessante. Os primeiros 10% eu tava gostando, aí depois o livro foi assim de ladeira abaixo de uma forma. Eu achei muito raso. Eu acho que assim, se você sabe qualquer coisa do mais básico do feminismo, esse livro vai ser extremamente redundante. Pode ser uma porta de entrada muito interessante pra quem não tem contato nenhum, mas pra mim foi muito vazio. Foi meio que tipo bater na mesma tecla, chover no molhado. Fora isso, a autora ela usa de um feminismo que muitas vezes me incomoda. Então, por exemplo, ela vai olhar pra mulheres que pintam o cabelo, por exemplo, e se sentir moralmente superior só porque ela aceitou a própria grisalice. Tipo, beleza, parabéns pra você, mas você não precisa diminuir o que outras mulheres querem fazer no processo, né? Fora isso, também eu senti que esse livro foi muito, assim, um tapinha nas próprias costas o tempo inteiro. Ela tá se glorificando moralmente, tipo, olha como eu cresci, olha toda a trajetória que eu tive, a mulher que eu era, quem eu me tornei. O que é legal, parabéns, só que eu não tô interessada, sabe? Pode escrever no seu diário. Ai, não sei, gente, eu realmente não gostei. Eu acho que a única coisa de interessante que eu tirei desse livro foi certas coisas que ela fala sobre a criação dos próprios filhos. E no fundo eu vejo que eu não sou o público-alvo desse livro. Eu acho que esse livro realmente é escrito pra mulheres brancas de meia idade, de classe média, que nunca tiveram contato com absolutamente nada que fala sobre feminismo. Fui um pouco malvada falando mal desse livro? Talvez. Mas quero ser uma pessoa transparente. Não vou ficar aqui tentando amenizar certas coisas que eu achei, tá? Então, é isso. Vamos passar pro próximo. Esse aqui, o número 1, eu não tenho nem como fingir, porque foi muito ruim. Ouso dizer que foi o pior livro que eu já li na minha vida. Caso você queira me ver reagindo assim a cada momento desse livro, tem um vlog aqui no canal que eu fiz enquanto lia ele, porque eu fui ler os 2 livros mais vendidos de romance na Amazon, e esse era um deles, que foi Mil Beijos de Garoto. Esse livro tem muita gente que gosta, mas no geral acho que as pessoas não gostam muito, porque assim, é um livro muito mal escrito mesmo. Eu acho que não tem nem outra forma de dizer. É um livro extremamente raso, que tá tentando empurrar um monte de coisa pros leitores, mas que não desce, sabe? Ele é um livro que ele se apoia muito aí num sofrimento dos personagens, e ainda assim eu achei vazio. Tem muitos vídeos das pessoas falando, ai, como choraram lendo esses livros. Eu não senti nem uma coceirinha nos olhos. Eu acho que eu senti mais vontade de rir de quão patético eram esses personagens do que vontade de chorar. Aqui então a gente vai acompanhar 2 personagens que se conhecem bem novinhos, eu acho que um deles tem tipo 8 anos, e a gente vai acompanhar a adolescência deles. Eles são apaixonados, completamente obcecados um pelo outro, só que acontece uma coisa que vai obrigar os 2 a terminarem, e aí vai acontecer também algo bem trágico na vida de um deles. Eu odiei muito os 2 personagens, eles eram extremamente estereotipados. A menina, ela era tipo o floquinho de neve, porque ela era diferente das outras garotas, porque todas as outras garotas eram vagabundas burras, enquanto ela era linda e inteligente e perfeita. E ela tinha uma forma de viver que, se você quer viver dessa forma, tudo bem, seja feliz, assim, mas é extremamente irritante, sabe? Aquele bem genérico personagem boazinha demais, sabe? E ela tinha frases como: pra que eu vou sofrer? Porque a vida é linda e tem muitos arco-íris e flores. Ela é insuportável, sabe? Ela é, tipo, pior que a Floribela. E olha que eu era fã da Floribela. Intragável. Enquanto o carinha é, tipo, um menino rebelde. Ele só usa preto, ele fuma, ele é fotógrafo, todas as meninas querem ele. E é muito enfatizado, assim, como ele é rebelde, como ele é um menino mau e não sei o quê. E no fundo, por que ele é mau? Porque ele se rebela contra os pais deles. Uau, que loucura. Mas pra mim o pior de tudo nesse livro não foi nem os 2 personagens individualmente, mas foi o relacionamento deles, que era a coisa mais
tóxica e obsessiva e codependente do mundo. Eram tipo 2 adolescentes de 17 anos e eles agiam como se a vida inteira girasse em torno daquele relacionamento. Eles não conseguiam comer, não conseguiam respirar se não tivessem um com o outro. O que eu até entendo a autora querer fazer, porque quando se é adolescente, se é emocionado. Só que a forma como é descrita não é só nessa coisa tipo, ai, é esse sentimento de adolescente. Não, é como se eles realmente fossem o amor da vida um do outro, que eles são almas gêmeas, que é um conceito também que eu não gosto. Foi demais, sabe? Todo o princípio do livro também tem essa coisa de tipo, nenhum dos dois nunca beijou ninguém, nunca fez nada com ninguém além de um do outro. Eles dão o primeiro beijo deles com tipo 8 anos, e aí eles começam a namorar com 8 anos e ficam juntos e aí no final do livro, um pouquinho antes do final, acontece uma coisa que eu pensei, ai, legal que a autora tá fazendo isso aqui, né? Então acho que ela vai redimir um pouco esse relacionamento extremamente obsessivo, codependente, vai ficar menos intragável a situação. E aí, literalmente, no epílogo, ela desfaz isso que ela tinha feito. E ela faz uma das coisas mais horrorosas que eu já vi na minha vida num romance. Eu achei muito, muito pavoroso, horrível. Eu preciso falar, gente, eu preciso dar o spoiler. Caso você não queira o spoiler, pula um pouquinho, vou botar até um emojizinho, mas assim, caso você não queira ler esse livro depois de todos esses elogios que eu teci aqui, o que acontece? A menina morre com 16 anos, porque ela tem câncer. E aí ela vira pro boyzinho e fala, seja feliz, tenha outras namoradinhas, não. Aí eu achei, pô, legal, olha só, não vai ser tão pavoroso, né? Corta para. No epílogo, ele morre também, lá pelos seus 20, 30 anos, porque ele é um fotógrafo e ele tá numa zona de guerra. Cai, tipo, literalmente uma bomba no hotel que ele tava. Ele morre também. Ok. Aí a gente descobre que esses anos todos, ele se manteve casto e semi-virgem, porque ele não ousava encostar em outro ser humano sem ser a namoradinha perfeita de 16 anos que ele nunca superou. E aí o que acontece? Que é a parte mais horrorosa do livro. Eles se reencontram no paraíso e ficam juntos eternamente no céu. Lindo, gente, maravilhoso, né? Olha que delícia, muito bom esse final. É isso. Eu falei mais desse livro do que eu falei de todos os outros juntos, porque ele me trouxe muitas emoções, muitos sentimentos, todos eles horrorosos, então não deu pra me conter. Agora chega de coisa ruim, vamos pras coisas boas. Vou entrar aí então na minha lista de top 10 melhores, começando, mais uma vez, em ordem decrescente. Então, em 10º lugar, entrou aí o último lançamento da Caitlin Doughty, que é Para Toda a Eternidade. A Caitlin Doughty, ela é uma autora que eu gosto muito, esse é o 3º livro dela, é o 3º livro que eu leio também, e ela trabalha na indústria da morte. Ela é dona de uma agência funerária na Califórnia, eu acho, e ela traz propostas mais diferenciadas para as famílias, fugindo um pouco daquele estilo padrão que a indústria impõe, que as famílias são obrigadas a lidar com seu luto e com seus mortos. Ela abre então muito espaço para as famílias terem mais diálogo e mais propriedade e mais participação nesse processo. Eu gosto muito dos livros dela porque a morte é um assunto que me fascina muito. Cadáveres também eu acho uma coisa fascinante. Nesse livro dela especificamente, a gente vai acompanhar ela viajando por vários países diferentes e conhecendo ritos específicos de cada lugar. Então a gente, por exemplo, vai com ela até a Indonésia, que eles têm aquela cultura de desenterrar os mortos depois de não sei quantos anos, que aí tem o morto mumificado. Aí tem aquelas histórias que a gente vê do menino que dorme na cama com o avô mumificado há 7 anos. Ou, por exemplo, no Japão, que ela vai num cemitério super tecnológico, que tem um monte de mini estátuas de Buda que brilham de LED. E você chega lá e você bota um chip, e aí a estatuazinha do Buda, que tem as cinzas do seu familiar, começa a brilhar. Enfim, tem muitas coisas interessantes. Por mais que seja um assunto literalmente fúnebre, a autora, ela tem uma forma com mais humor, mais leveza de abordar sobre o assunto. Obviamente que tem momentos pesados que batem aí na gente. Eu chorei nesse livro, aliás, no final, assim, tem uma hora que ela fala sobre como a gente pode participar mais no momento que uma pessoa que a gente ama morre e como ter uma relação melhor com o luto, que, tipo assim, arrasou comigo, com o meu coração,
mas ao mesmo tempo, assim, eu sinto que me acrescentou muita coisa em relação a eu reavaliar certas coisas que eu penso sobre esse cenário, sobre como eu quero agir nesse momento. Então, assim, foi um livro que mexeu muito comigo. Realmente, assim, teve um impacto direto na minha vida. Eu gosto muito. Aliás, deixa eu mostrar. Olha que coisa linda. Muito fofo, primeiramente, porque todos os livros da autora da Dark Side vêm com uma cartinha de tarô, imitando uma cartinha de tarô, né? Mas o meu livrinho é autografado, porque quando ela veio pro Rio no lançamento desse aqui, eu fui lá, peguei o autógrafozinho e sou muito feliz, gente. Eu amo muito essa mulher. Ela tem um canal no YouTube também e ela tem vídeos maravilhosos. Em um deles ela vai estar fazendo mukbang, que é aqueles vídeos que a pessoa se filma comendo. Só ela comendo comidas que tem em funerais em vários países ao longo do mundo. Ou, por exemplo, um vídeo dela reagindo a como as Kardashians querem ser cremadas ou enterradas e etc. Ela é incrível, ela é maravilhosa. Se você não conhece o trabalho dela, por favor, vá. Em nono lugar, entrou Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Esse é um livro extremamente emotivo, porque a gente vai acompanhar a história de uma mulher que depois de 5 anos presa, ela é solta e ela vai estar tentando conhecer a filha pela primeira vez, porque quando ela é presa, ela tá grávida e ela acaba perdendo a guarda da filha. Nisso a gente vai acompanhar ela tentando se reabituar na sociedade e também lidar com as consequências do crime que ela cometeu. Eu gostei muito desse livro, chorei, obviamente, mas eu achei muito bom, achei muito bem escrito. Eu senti realmente assim uma evolução na escrita da Colleen Hoover com ele. E isso é um alerta que eu sempre dou quando eu vou falar da capa em português desse livro, que eu acho horrorosa. Eu acho que foi um desserviço que a editora fez, porque parece uma coisa que não é, né? Olha essa capinha aí, tipo, parece que é uma história de amor no verão. Não é o caso, tá, gente? É sobre tristeza, é sobre sistema carcerário. Mentira, que nem fala muito sobre sistema carcerário, não. Fala mais sobre o sentimento da personagem. Enfim, não levem essa capa a sério. Ela não representa absolutamente nada. Ela tem beija-flor, né? A capa em inglês tem pombos. Os pombos fazem parte da história. O beija-flor significa absolutamente nada. A pessoa que fez essa capa não sabia nem, sei lá, nem se esforçou, sabe? Pra ver o que tinha dentro do livro. Em oitavo lugar, teve um livro que eu gostei muito de fazer a leitura ano passado e que eu estou extremamente animada porque em breve vai sair a adaptação, que é Daisy Jones and the Six. Eu tô muito animada pra adaptação de Daisy Jones, porque aqui a gente vai acompanhar a história dessa banda fictícia dos anos 70 e na série a gente vai ter músicas de verdade. No livro temos músicas também, no caso, né? Mas a gente tem as músicas escritas. E aí a série vai pegar isso e transformar em realidade. A gente vai poder ouvir as músicas e vai ser extremamente incrível e maravilhoso. Sem contar que o elenco é perfeito. Enfim, tô muito animada. Eu gosto muito desse livro, principalmente pelo formato dele, porque pra quem não sabe, ele é um livro inteiro contado em formato de entrevista. Então a gente não tem, tipo assim, uma narrativa direta. A gente tem, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas tem os nomezinhos e as falas dos personagens enquanto eles estão sendo entrevistados. É muito interessante também porque a gente vai ver perspectivas diferentes sobre o mesmo acontecimento. Então, às vezes, a história é contada de uma forma completamente diferente, dependendo de quem tá sendo entrevistado. E eu gostei de muitas passagens também. Todas essas flagzinhas aqui foram citações que eu marquei. A Taylor Jenkins Reid, ela consegue escrever muito bem ficção histórica. Ela traz uma coisa muito realista, assim, né? Evelyn Hugo também, a gente vai estar lidando com uma pessoa famosa. Esse aqui, no caso, é uma banda. Evelyn Hugo, ela é de Hollywood, mas nos dois casos, assim, ela consegue criar personagens muito reais, que se você se perde um pouco dentro do livro, você até acha que essa banda existiu de verdade. Eu acho que isso é um feito muito maravilhoso que ela consegue com a escrita. Em sétimo lugar, entrou Sadie, que é um thriller YA, é um livro de mistério. Esse aqui eu vou ter que fazer uma menção específica ao audiobook, porque eu ouvi o audiobook, eu não li o livro físico, e eu tenho certeza que o livro físico é muito legal também, mas o audiobook, ele é assim, ele é incrível, maravilhoso. Eu acho que foi o meu primeiro contato com o audiobook, que é full cast, no caso, cada personagem vai ter um autor diferente, que faz as vozes. Esse livro não só vai ter diversos atores, como também ele vai ter efeitos sonoros. Então, por exemplo, vai ter uma mulher sendo entrevistada. No fundo, a gente vai ouvir o bebê chorando, o barulho da ambulância, da sirene da polícia e por aí vai. O que, assim, trouxe uma coisa muito rica pro livro. É algo que tem também em Daisy Jones no audiobook. Eu não ouvi o audiobook de Daisy Jones, porque eu só descobri isso depois que eu já tinha lido. Mas eu quero muito reler no audiobook, porque Daisy Jones também vai ser full cast, então cada membro da banda vai ter
um ator diferente. E como aquele livro é entrevista, literalmente vai parecer só que eu tô, tipo, ouvindo no rádio a entrevista dos membros da banda. Então tô muito animada pra fazer a releitura daquele audiobook. Mas voltando pra Sadie, Sadie vai contar a história da irmã da Sadie, porque a Sadie sumiu de uma forma misteriosa. E a irmã dela meio que vai tentando seguir os passos pra descobrir o que aconteceu com a irmã. Só que nesse meio tempo, os capítulos vão se alternando, porque a gente vai acompanhar a história de um podcast que tá contando a história dessas duas irmãs e tentando desvendar o que aconteceu. Tanto com a Sadie, que sumiu, tanto quanto a irmã que foi atrás dela e ninguém sabe onde foi parar. E essa é a parte muito legal de ser um podcast, porque quando você escuta o livro, realmente parece que você tá ouvindo um podcast de true crime. Pra quem já ouviu podcast de crimes, é igualzinho, sabe? No começo dos episódios toca aquela musiquinha, aí tem o narrador. É muito gostoso, foi uma experiência muito boa. Fora isso, eu achei o livro muito bem escrito. A autora tem uma coisa em relação à narração do livro que eu achei muito interessante que ela fez. De, por exemplo, a nossa personagem principal tá vivendo uma coisa e começa a acontecer algo e depois a gente para pra pensar que aquilo, na verdade, é uma memória dela. Então dá meio aquela sensação de tipo, essa personagem tá tão impregnada com essas memórias, ela tá tendo que conviver aí constantemente com essa memória sendo relembrada, esses fantasmas dos passados. É uma narrativa muito boa, eu gostei muito desse livro. Por isso, assim, mesmo que você não leia em inglês, não consiga ouvir o audiobook, não tem problema, esse livro é muito bom por si mesmo. O audiobook é assim um bônus incrível, maravilhoso, mas assim, o livro em si também é muito bom. Em sexto lugar vai entrar um livro da Mariana Zapata. Eu acho que o meu top 10 anual sempre tem um livro da Mariana Zapata, porque ela é uma das minhas autoras preferidas de romance, se não a preferida, porque ela é a rainha do slow burn e ela é muito boa em criar personagens, em criar reações entre eles, então tudo. Esse ano eu li mais de um livro dela, mas o que entrou pro top 10 foi Espere por Mim. Esse tem em português com a capa igual. Aqui a gente vai acompanhar a história da Diana, que é amiga da Vanessa, de A Muralha de Winnipeg e Eu. Então, se você já leu esse livro, você já vai saber mais ou menos qual é a história da Diana, porque esse livro vem depois. Não precisa ler um pra ler o outro, não tem nada a ver. Eles só se conectam aí no Mariana Verso. Um dia que eu fizer um vídeo sobre a Mariana Zapata, eu falo um pouco sobre o Mariana Verso, como os livros se conectam. Mas aqui, então, a gente vai acompanhar a história da Diana. E ela tem 2 sobrinhos que são meio que filhos dela, ela é a mãe adotiva deles, porque o irmão dela morreu e ela ficou com a guarda dos 2 sobrinhos. Nisso ela vai se mudar pra uma cidade nova aí, e ela acaba se apaixonando pelo vizinho dela, que por acaso também é o técnico de beisebol do filho mais velho. Eu gostei muito dos personagens que a gente tem aqui, principalmente as crianças. A Mariana Zapata tem, assim, uma forma muito boa de criar crianças no geral. Eu sempre fico completamente encantada com as crianças que ela cria nos livros. Dá aquela coceirinha no útero, sabe? Porque dá vontade de ter 2 filhos e um cachorro. Mas é uma delícia, assim. É um livro de quase 600 páginas que eu acho que eu li, tipo, em 3 dias, porque foi muito gostoso de ler e eu não conseguia parar. Um dos motivos que eu gosto de esperar pra fazer o vídeo de favoritos e de piores livros é porque eu acho que a gente sempre acaba se surpreendendo. O que foi o meu caso. Literalmente, o último livro que eu li em 2022 entrou pro meu top 10 melhores livros do ano, que foi Just Like Magic, da Sarah Hoggle. Eu gostei muito desse livro, ele é muito fofo, é muito engraçado e é muito diferente. Ele é um romance natalino, em que a gente vai ter como personagem principal uma influencer meio que em decadência, porque ela perdeu todos os contratos, ninguém leva ela mais a sério. E aí ela tá deprimida e bêbada em dezembro, e sem querer ela bota o vinil da música All I Want for Christmas Is You, da Mariah Carey, ao contrário. E assim ela acaba summonando o espírito do Natal, que é o Hal, por quem ela eventualmente se apaixona. O Hal tem poderes mágicos, e o objetivo dele é trazer de volta o espírito natalino pro coração da Betty. E esse livro é muito engraçado. Tipo, no capítulo 1 eu já tinha dado umas 3 risadas. E uma coisa que eu gostei muito é porque, como o Hal tem esse aspecto mágico, o livro tem certas coisas que são muito extra, sabe? E como a nossa personagem principal é uma riquinha, ela é um nepo baby, ela é influencer, etc., ela tem uma coisa também que ela, tipo, usa e abusa da mágica dele. Então ela tem essa família que é só de gente famosa, ela quer impressionar a família, então eles chegam de balão e ela chega usando um vestido da Rainha Elizabeth.
Tem uma cena em específica, assim, que eu achei maravilhoso. Eles vão estar fazendo alguma coisa, eles estão conversando, e eles basicamente falam, se isso fosse um filme, a gente estaria olhando o pôr do sol pela janela, abraçados. E aí o capítulo acaba e passa pro próximo capítulo, e eles estão olhando pela janela, o pôr do sol, abraçados, e assim... uma delícia, sabe? Foi um romance muito fofo, eu gostei muito dos personagens, eu achei muito engraçado, eu gostei muito da escrita da Sarah Hoggle. Esse livro acabou de lançar, então ele não tem em português ainda, mas tem um outro livro dela em português, que eu vou deixar a capa aqui, que eu não li ainda, mas eu quero muito ler. Esse foi o meu primeiro contato com a autora. Fiquei muito animada pra ler mais coisas dela. Acho que ela tem assim, uma grande chance de se tornar uma autora de romance contemporâneo favorito. É isso, é maravilhoso, gostei muito. E achei muito diferente também. Acho que isso foi uma coisa que me atraiu muito, porque quando se lê muito romance, as coisas acabam ficando muito parecidas. O que eu sei que a maioria das romanceiras não liga, porque o romance não é sobre o clichê e sobre o plot em si, né? É sobre o casal, é sobre os personagens. Mas ainda assim foi muito refrescante ter um contato, um livro completamente novo dentro do gênero. Muito bom, gostei muito. Agora que eu falei desse e do anterior, que foi Espere por Mim, eu tô um pouquinho em dúvida entre o quinto e o sexto lugar. Talvez eu colocasse esse aqui em sexto e o Espere por Mim em quinto. Em quarto lugar entrou um livro que eu falei muito recentemente dele, porque foi uma leitura que eu fiz no Halloween. É um livro de terror, que é Slewfoot, do Brom. Esse livro, primeiramente, é lindo e maravilhoso. Essa capa, assim, é uma das minhas coisas preferidas no mundo. É muito lindo. Tanto que a minha estante está com um buraco aqui, porque ele fica ali em display. Não só a capa é belíssima, como o livro também tem um monte de ilustrações que são belíssimas. E uma das coisas, assim, mais incríveis, na verdade, sobre essas ilustrações é que é o próprio autor que faz. Então, assim, eu acho isso extremamente brilhante, o fato dele ter conseguido criar esse mundo e esses personagens, e ele mesmo ilustrou. Então, literalmente, é assim que ele vê esses personagens, é assim que ele imaginou os personagens, e é muito raro, assim, eu não consigo nem pensar em um outro exemplo que a gente tenha acesso a esse tipo de conteúdo. E eu acho que, assim, isso enriquece muito a história. Aqui a gente vai acompanhar a história da Abita. Ela mora aí numa colônia protestante no século XVI, na verdade em 1666, então no século XVII no caso, nos Estados Unidos. E ela é nova nesse lugar, então ela não tá muito acostumada com a cultura e com os hábitos dos protestantes, então ela não é muito bem vista dentro dessa sociedade. E aí eu não quero entrar em muitos detalhes para não estragar o plot, mas a gente vai ter um personagem que se chama Samson, que é esse personagem aqui, e ele é um personagem muito maravilhoso, mas ele é o diabo. E eu gostei muito desse livro, eu gosto muito de livro com temática de bruxa no geral, assim, independente do contexto, mas eu gosto muito dessa época, assim, da Inquisição, de caça às bruxas. E, sinceramente, apesar de eu não ter lido tantos livros de ficção sobre bruxa, eu li muito mais de não ficção, porque eu pesquiso isso pra faculdade, não nesse período, mas nesse assunto. Esse é o melhor livro de ficção que eu já li sobre bruxa. Ele me lembrou muito o filme A Bruxa, que é um dos meus filmes preferidos, também vai se passar nesse mesmo momento, e ele também tem muitas conotações sobre libertação feminina também dentro do contexto. Muito bom, maravilhoso, lindo, e é isto. O segundo e terceiro lugar, eu fiquei um pouco em dúvida, e eu vou explicar melhor o porquê. Em terceiro lugar, então, eu acabei botando A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. Eu amei muito esse livro, foi um dos primeiros livros que eu li em 2022, e ele caiu, assim, num momento perfeito, porque eu tava trancafiada em casa, em quarentena, com Covid, no meu aniversário. Então, assim, não foi um momento muito agradável, e esse livro, assim, me deu um frescor, uma alegria, sabe? E esse, assim, é pra mim uma comédia romântica perfeita. Eu gosto muito dos personagens, muito da relação que eles criam, e é um livro, tipo, extremamente engraçado. Eu gosto muito da escrita da Ellie Hazelwood nesse sentido. Eu acho que ela é sempre capaz de entregar várias piadas boas e de fazer personagens engraçados. E um dos grandes motivos, assim, que contribuiu muito pro meu prazer nesse livro foi porque originalmente ele era uma fanfic de Kylo Ren e Rey da última trilogia de Star Wars. Então eu imaginei os personagens como os atores, o que foi maravilhoso, assim. Eu adoro quando eu consigo encaixar atores dentro de personagens,
porque a imagem deles fica muito mais vívida. Eu sempre imagino, assim, acho que na maioria das vezes eu acabo imaginando pessoas meio que inventadas, mas quando eu consigo botar atores, quando encaixa bem, é maravilhoso, porque aí eu consigo até imaginar a voz deles. Quando é uma pessoa inventada, fica uma voz mais genérica, sabe? Mas quando é ator, é tipo, entra voz, entra trejeito, e fica uma coisa muito vívida na minha mente. Fica muito rico, é maravilhoso. Em segundo lugar, então, vai entrar o livro Better Than the Movies, da Lynn Painter. Eu gostei muito desse aqui. Eu comecei a ler esse livro sem muitas expectativas e eu gostei tanto que eu li ele inteiro em um dia. E eu fiquei tão obcecada que no dia seguinte eu cheguei no trabalho e eu comecei a ouvir o audiobook de novo. Aí eu tive que me parar e falei tipo, não vou fazer isso agora, porque eu vou desperdiçar o livro. Mas é muito raro esse momento que eu acabo de ler um livro e imediatamente eu tenho vontade de reler. E foi o que aconteceu com esse aqui, porque foi uma leitura muito gostosa. Aqui a gente vai acompanhar uma personagem principal que ela é completamente viciada em comédias românticas dos anos 90. Então ela se inspira muito nessas comédias românticas, na vestimenta, na forma de viver, porque essa era um laço muito grande que ela tinha com a mãe dela, que morreu. Então aqui também a gente vai lidar com esse luto que ela tem em relação à mãe. E ela vai estar aí, então, interessada em um menino que ela gostava quando era mais nova, e ele vai voltar pra cidade. Só que esse menino, ele é do grupinho de amigos do vizinho dela, que é uma pessoa que ela não se dá muito bem. Eles têm uma rixa eterna por causa de um espaço de garagem, de estacionar o carro ali que tem na rua deles. E aí eles fazem um acordo. Ela fala que ele pode ficar com o lugar de estacionar pro resto da vida se ele ajudar ela a ficar com o menino. E é muito bom, é muito fofo. E o livro tem muitas referências a filmes de comédia romântica. Cada capítulo vai começar com uma citação de algum filme de comédia romântica. E isso foi muito maravilhoso, assim, porque eu gosto de, sei lá, 90% dos filmes que ela fala aqui. E ela faz isso de uma forma muito boa, sabe? Ele entra dentro da história, faz sentido. Eu já li um outro livro que também faz referências a filmes, mas ficou uma coisa muito jogada, muito forçada. E aqui ela faz um bom trabalho em encaixar isso dentro da história. Não é um elemento extra, sabe? Ele realmente faz parte dentro do desenvolvimento. Outra coisa que eu achei muito boa nesse livro, que eu já vi muito antes, mas é a primeira vez que eu vejo realmente assim, de forma muito bem feita, que eu apreciei muito, foi o uso de músicas e de trilha sonora, porque a nossa personagem principal, ela quer trabalhar com isso, compondo trilhas sonoras e fazendo soundtrack no geral. Então ela tem muito essa coisa dela estar vivendo um momento e ela colocar uma música pra representar aquele momento. E as músicas que ela bota são músicas, tipo, legitimamente boas. Tem Taylor Swift, tem Frank Ocean, tem Mac Miller, tem, tipo, coisas realmente atuais, sabe? Não são umas coisas meio aleatórias. Deu pra ver que a autora fez um trabalho de pesquisa bom, sabe? E fez uma boa seleção. Não necessariamente são só músicas novas, também não. Mas são músicas que se encaixam muito bem nos momentos. E são músicas que eu realmente consigo ver essas pessoas, esses adolescentes, ouvindo. E eu gostei muito. Esse aqui quero reler, provavelmente vou reler esse ano. Aliás, isso é outra coisa, nesse vídeo eu não botei nenhuma releitura, tá? Porque eu acho que isso ia roubar um pouquinho. Agora, o último livro, o número 1. Eu acho que esse não vai ser muita surpresa pra ninguém, porque eu falei tanto desse livro esse ano. Eu acho que qualquer vídeo que eu tinha uma oportunidade eu falava. Que é Todas as Suas Imperfeições, da Colleen Hoover. Esse é um livro que vai contar sobre a história de um casamento que tá passando por um momento bem ruim. E o livro, na verdade, a gente vai acompanhar duas linhas do tempo diferentes, que é a do passado e a do presente. A do passado vai ser esses dois se conhecendo e a do presente vai ser eles meio que enfrentando aí essas dificuldades, né? Então ele tinha uma coisa muito agridoce, assim, os momentos do passado eram muito felizes e muito fofos, enquanto os momentos do presente eram tristes e horrorosos. Mas eu acho que a Colleen Hoover, assim, ela fez um trabalho excepcional nesse livro, porque eu senti uma conexão muito forte com esses personagens, principalmente com a nossa personagem principal, que é a narradora. Pra mim, assim, era 100% o que ela sentia, eu sentia também. Então, se ela tava triste, eu tava triste. Se ela tava feliz, eu tava feliz. Eu tava ali, eu e aquela mulher, assim, ó, sintonizadas. E por mais que o cenário que acontece aqui nesse livro, no presente, no caso, todo esse problema, essa dificuldade que eles estão passando no casamento deles, por mais que tenha sido algo que eu nunca vivi na minha vida, eu consegui me imaginar 100% dentro daquela situação. Então, isso assim, mexeu muito comigo também. Eu senti uma conexão muito grande com esse livro no geral. E eu achei muito bom, eu gostei muito dos personagens também. E é um livro que eu achei extremamente realista, assim, a forma como ela lida com esses problemas dentro do casamento. Gostei muito. Chorei muito também. Eu acho que esse foi o livro que eu mais chorei esse ano, porque eu chorei em mais de um momento. Especificamente na hora que tem uma carta no final. Quem leu vai saber.
Tem uma frase que tem na carta que, misericórdia, como eu chorava, eu não conseguia, não parava de chorar. Uma coisa que eu gosto com a Colleen Hoover também, que é o mesmo caso daquele outro Segunda Chance, que tava lá mais pra trás, é que por mais que os livros dela sejam tristes e emotivos, eu acho que é um acalento no coração sempre saber que eles vão ter um final feliz. Então você pode sofrer, a Colleen Hoover pode judiar da gente, mas no final ela vai fazer um carinhozinho, sabe? E esse aqui, perfeito, maravilhoso. Quero reler com certeza. Não sei se eu vou ter emocional pra reler esse livro tão facilmente, porque foi difícil, me destruiu. Vocês podem ver que ele tá todo marcado. Isso aqui são só citações que eu gostei muito. A forma que esse livro fala sobre relacionamentos, assim, é muito real. É maravilhoso. Muito bom. Amei. Esses foram os 10 livros que eu mais gostei esse ano e os 10 livros que eu mais odiei. Me contem nos comentários qual foi o seu livro preferido e qual foi o seu livro mais odiado de 2022. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vejo vocês no próximo.